desde as origens dos anjos e dos homens, os mundos estão em guerra. Vemos por todos os lados a destruição, a dor e a morte. A dor física, mental e espiritual é o reflexo das escolhas feitas pelo homem. Meu nome é Maria e estamos começando o nosso assunto de hoje. A existência do mal é um dos argumentos mais usados pelos ateus para justificarem a sua descrença na existência de Deus. No vídeo de hoje falaremos sobre a origem do mal, por que ele existe e como ele afeta a nossa vida. E para iniciarmos esse assunto, queremos destacar que os grandes pensadores ao longo da história cristã, das mais variadas vertentes teológicas, têm defendido a tese de que o mal tem sua origem na liberdade concedida aos seres, começando pelos anjos e se estendendo aos homens. Lendo a Bíblia, podemos entender que o mal é a ausência do bem. Uma grande parte dos estudiosos bíblicos não concordam que Deus criou o mal, porque o mal não é um objeto ou uma criatura. Observando por esse aspecto, podemos dizer que o mal sempre existiu. Isso porque Deus, que é plenamente bom e santo, também sempre existiu. Então, podemos dizer que tudo aquilo que é oposto a Deus é o mal. Por isso esse mal moral é chamado na Bíblia de desobediência, erro, iniquidade e pecado. Apesar do mal sempre, a princípio, ter existido como algo que é oposto a Deus, ele, passou apenas a ser uma possibilidade, experimental após a existência das criaturas de Deus. Então, para respondermos à pergunta de onde vem o mal e por que Deus, nos sujeitou a este tipo de mundo, a resposta direta é: dos seres que chamamos anjos aos seres humanos feitos à imagem de Deus, o homem, Deus os fez com a capacidade de falhar. E falhar, pessoal, significou não fazer o bem. Deus nos deu poder real de fazer escolhas reais. Resumindo, Deus nos deu o direito de escolher, sabendo que iríamos fazer a escolha errada. Isso começou com os anjos e se espalhou para os homens. Em Deuteronômio, 11:26 diz:
Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus, pessoal, criou um mundo que funciona por leis. E Ele permite que decisões reais sejam tomadas por homens e anjos. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Deuteronômio 11, 27. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio 11, 28. Deus, ao criar os anjos e os seres humanos, Ele nos criou como seres racionais, dotados de personalidade, intelecto, vontade e também responsabilidades. Deus nos revelou as suas leis, o seu caráter e a sua natureza, para que pudéssemos exercer corretamente as nossas funções como pessoas, e assim minimizar os danos resultantes da quebra das leis, de Deus nas nossas vidas. Apesar, de a Bíblia não explicar, nós sabemos que alguns anjos, foram as primeiras criaturas a se rebelarem contra Deus. Esses anjos são chamados na Bíblia de anjos caídos. A Bíblia nos diz também, que o ser humano experimentou o mal pela primeira vez, quando foi instigado por um tentador que veio em forma, de uma serpente, chamado em Apocalipse 12, 9 e 22 como Satanás. Assim, chegamos à conclusão de que quando o mal surgiu no mundo material, no nosso mundo físico chamado Terra, ele, já era uma realidade no mundo espiritual. E aqui, pessoal, vale a pena, reafirmar que a Bíblia sempre, responsabiliza os homens e os anjos caídos, pela existência da maldade no mundo, e não, como alguns ateus fazem, de jogar toda a responsabilidade em cima de Deus. Quando Adão pecou, por exemplo, ele tentou culpar Deus por tê-lo dado à mulher, que cedeu, à tentação da serpente, conforme Gênesis 3:12, Escolha o bem, Não viva a sua vida de forma corrupta ou destrutiva, pensando, que vai haver alguma justificativa para as suas ações. Faça a sua vida, valer a pena. Vivemos um tempo maravilhoso, onde o nosso Deus permite, que o ateu, que o cético e que o crente se expressem. Ter raiva de Deus por permitir o mal é estar zangado com Ele por nos permitir nascer e viver. Deus nos dá,
ferramentas para lidarmos com o mundo físico que nos rodeia e com os perigos que estão presentes, e também conhecimento sobre o mundo espiritual invisível. Para vivermos uma vida dentro da vontade do nosso Deus, precisamos, nos afastar dos humanos maus e também, dos espíritos malignos que nos atormentam constantemente. Precisamos, seguir o exemplo de Jesus de Nazaré, que andou, por este mundo, e por toda parte onde ele esteve, ele fez o bem, curou os oprimidos e o diabo, porque Deus, estava com ele. E apesar, pessoal, de todas as dificuldades e aflições, que temos nesse mundo, Deus sempre teve misericórdia de nós, e ele demonstrou isso ao enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, e por dar fim ao nosso maior inimigo, que vive no mundo invisível, no mundo espiritual. Deus, pessoal, é soberano e onipotente. E isso, significa que nada acontece à parte de sua perfeita e santa vontade, de seu, absoluto controle, nem mesmo o mal. Para finalizar, a Bíblia diz que Deus, punirá o mal eternamente e colocará fim na possibilidade, do pecado. No reino, do nosso Senhor Jesus Cristo, os redimidos jamais serão corrompidos pelo mal no novo céu e na nova terra. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo, E se você gostou, não se esqueça, de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe, Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.